extrato de vegetação, vamos lá. Quando você planta, digamos assim, um pomar, né? Você planta tudo junto e eles vão crescendo juntos, né? A copa daquelas árvores estão juntas e formam só um extrato. Se você plantar, digamos, uma palmeira, ela vai mais rápido e fica em cima, ela já faz um segundo extrato. Então, o que é a floresta? A floresta são vários extratos. Uma floresta clímax, gente, tem 5, 6 andares, tem 60 metros de altura. Então, ela tem muita possibilidade de ser muito biodiversa, tem muitos animais, porque ela tem vários andares. Quando ela só tem um, ela tem poucos andares, um andar só. Então, a gente vai batalhar para que esses andares cresçam para o alto. Você começa a plantar embaixo e aí começa a fazer os andares. Tá? Serrapilheira é outra coisa importante para a vegetação, porque ao mesmo tempo que a floresta cresce para o alto, o que acontece no chão? Cai folha no chão. Então, serrapilheira é outro indicador. Se você for ver uma floresta clímax, para você ver se ela realmente é uma floresta que tem bastante o quê? Adubo, né? Bastante folha, quer dizer, caiu muita coisa lá de cima para baixo, você pelo menos tem que enterrar o braço até aqui de folha. Isso é coisa rara de a gente ver. Então, para vocês verem que a gente, muito raro, ainda mais na Mata Atlântica, que a gente vê uma mata em plena, adulta, completa, para você ver como a gente empobreceu. E agora vocês vão cuidar dessa riqueza, que ela volte a ter a biodiversidade, a quantidade de passarinhos que vocês vão ter para cuidar, para que a própria floresta nutra esses bichos que vão vir cada vez mais. Então é isso. Então tem que cuidar dos estratos, do dossel, e tem que cuidar do solo. Ou seja, onde passa o homem vai empobrecendo, porque ele vai pisando o solo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a serrapilheira também. E a outra coisa que caracteriza a Mata Atlântica é ter muito cipó, coisa que no caso desse extrato, desses fragmentos florestais de estágio inicial de regeneração, tem muito pouco. Por quê? Porque não é uma mata fechada. Quando a gente chama fechada é porque tem muito cipó também. Então são as lianas, são raras, quando presentes estão localizadas próximas às bordas do fragmento. E as epífitas, as famosas orquídeas, bromélias, né? Plantas que dão em cima de outras plantas, também são quase ausentes. Ou seja, estamos com uma matinha meio pobre. Nada do que a natureza não possa regenerar. Mas tem que ter muito cuidado e zelo. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui no fragmento 1, que praticamente eu reputo como o melhor, assim, o fragmento com mais diversidade, com bastante diversidade, nós temos maricás, cambarás, tamanqueiras, quaresminha, açoita-cavalo, que é uma árvore que pode chegar a um porte bem grande, a embaúba, pau-jacaré, jamelão, todo mundo conhece, que é uma das plantas que mais tem nesse parque, e a mamona. Vamos lá. Aí tem um pouquinho à vista desse fragmento 1, vamos passando, porque tem muita coisa para a gente fazer. Tem o fragmento 2, também essa formação pioneira. Você vê? O que é uma floresta? Floresta é quando uma árvore fica junto com a outra, no outro. Essa aqui está sozinha. Então a gente vai ter que botar as irmãzinhas dela aqui para nascer e fazerem cada vez mais a floresta se unir. Então vocês viram o fragmento 1, fragmento 2 e o 3, lá já perto daquela descida da Cedaia. E também presença de jamelão, cambará, maricá, açoita-cavalo. Vamos lá. Fragmento 4, já um pouquinho mais diverso. Tem caixeta, maricá, embaúba, coquim-catarro, jamelão, irica, pororó. Tem bastante diversidade. E ele já está próximo ali já daquela área já descampada, sem nenhuma vegetação. Vamos lá. Fragmento 5, também a mesma coisa, maricá, cambará, açoita-cavalo, jamelão.
Vamos lá. E é claro que vocês mais veem lá são os campos antrópicos, que são uvas de... é o típico do parque, que são os capins, a braquiária, o capim colonial, o elefante, a gordura, e algumas espécies pioneiras, que a gente chama, que são aquelas que aguentam o tranco mesmo, aquelas que quando o terreno está muito ruim, elas aparecem, além do capim, que é o rabo de raposa, a lantana, a vassourinha, carrapicho, oficial de sala, e algumas árvores isoladas e arbustos também, até a goiabeira, assim. Então, esses campos antrópicos, na realidade, estão espalhados por toda a área, e tem essa aqui, a leucena, que vocês vão ouvir falar um pouquinho mais, porque ela é uma planta invasora e exótica, e que ela predomina, inclusive quando desenham muito o parque, a foto oficial de Nilópolis, está lá a foto das leucenas. Vou falar um pouquinho delas, vamos lá. Tem o bambuzal, que é uma fonte boa também de artesanato, né, o bambu, mas a gente tem que olhar também para os dois lados do parque, né, que o parque tem essa influência também do próprio SIG. Então, tem duas moitas de bambu, uma de um lado do parque e outra do lado do SIG. Vamos lá. E esse bosque de jamelão, que para quem passeia no parque já viu esses bosques, e quando a primeira vez que eu fui lá com a Elisângela, com a Leandra, e eu disse assim, poxa, isso aqui é um local típico para botar os velhinhos jogando ali dominó, carteado, porque já tem a sombra. Então eu reputo que o bosque, mesmo sendo só de jamelão, quer dizer, ele já tem árvores bem grandes, mas ele tem uma sombra muito boa para fazer um piquenique, para estar debaixo dele. Então seria uma área que pode ser aproveitada para um lazer contemplativo, mais tranquilo, mas também tem essa vantagem de já ter a sombra, né? Vamos lá. E a vegetação do brejo, esse seria o brejo Dom Lucas, né? Naquela parte que a gente chama do cabo da raquete do parque, e ele dá, em certos trechos ele tem taboa, que é aquela árvore, aquela planta que vocês conhecem, que parece uma salsicha no alto, e ela caracteriza o terreno com água por baixo. Vamos lá. E tem o próprio bosque ciliar, né? A vegetação ciliar do Rio já com bastante espécies exóticas, que são espécies que não são nativas brasileiras, mas como a amendoeira, né? E o Rio Pavuna também tem muita mamona, maricá e tal. Agora tem uma preciosidade, gente. Andando lá, eu disse assim, mas essa árvore aqui é uma árvore que deve ser muito importante. Eu sei que eu conheço essa árvore, não sabia o nome. Eu levei para o botânico, o engenheiro florestal que trabalhou no projeto do plano de bandeja, e ele disse simplesmente a jacarandá da Bahia. O parque tem um pé de jacarandá da Bahia maravilhoso, já tem uns 6 metros de altura, está banhado de sementes. Então é uma árvore notável, a gente fez questão de colocar ela isolada, porque ela é uma árvore que vale a pena contar toda a história, porque ela conta a história exatamente da derrubada da Mata Atlântica por causa dela, que ela é uma madeira nobre, madeira de lei, que hoje em dia a gente só conhece nos móveis, né? Então ela está aí uma parte do parque notável que está lá no cantinho lá. A gente fez questão que a trilha educativa passasse por ela. Vamos lá. Então vamos falar um pouco das leucenas, porque as leucenas elas estão tanto no parque quanto fora do parque. Então tem muito bosque de leucena no SIG, pro lado de cá. E o parque ele tem essa influência, que é onde é aquela vegetação que vocês veem quando vocês fazem caminhada lá por cima da barragem. E ela é uma planta muito invasora, porque ela tem uma quantidade enorme de sementes.